Olá a todos! Então, para dar continuidade às questões de Saturno, eu já falei sobre Saturno-Lua, já falei sobre Saturno-Vênus e hoje eu vou falar sobre Saturno-Marte. O princípio de Marte, que é o princípio da ação, o princípio da coragem, da iniciativa. Quando se junta Saturno, nós temos uma concretização de coisas. Nós necessitamos levar a vida de uma maneira concreta. Nós precisamos ver para crer. Nós precisamos acreditar naquilo que fazemos. Então, a nossa ação ela é uma ação orientada para um objetivo. Você tem uma capacidade de colocar em prática alguma coisa. A depender, claro, do ângulo em que esse Saturno se encontra com Marte. A capacidade de realização é uma característica de Saturno-Marte, ou seja, a materialização da vontade. Saturno, que representa o desejo e a vontade, vê materializado esse desejo, essa vontade em Saturno. Então, quando Saturno empresta da sua determinação, da sua paciência, do seu empenho para Marte, temos resultados maravilhosos. Claro que muitas pessoas têm Saturno-Marte em ângulo tenso, numa quadratura, numa oposição ou até mesmo em algumas conjunções, visto que a conjunção é um aspecto neutro. Então você pode vivê-la tanto de uma maneira positiva como de uma maneira mais tensa. Então, tanto os desafios da quadratura, que trígono também tem desafio, só que é um desafio diferente, é o desafio da acomodação. O trígono, como é um ângulo fluente, a pessoa pode descobrir que tem uma habilidade ou um dom mais tarde na vida. Não que não possa descobrir mais cedo, mas geralmente a gente se acomoda mais às coisas mais fáceis, porque as coisas mais difíceis nos apertam, nos cutucam, nos espetam e a gente vai e sai para resolver. Então, as pessoas que têm Saturno com Marte em ângulo desarmônico e em ângulo mais difícil, ela tem a mesma capacidade de realização do trígono. Aspecto difícil, aspecto desafiador não significa incapacidade de nada, nem com Vênus, nem com a Lua e também nem com Marte. Então, você é capaz de fazer qualquer coisa. Só que você vai ter mais dificuldade. Por que você vai ter mais dificuldade? Porque se você nasceu com uma quadratura ou uma oposição de Saturno com Marte, você vai atrair para a sua vida pessoas que se opõem aos seus objetivos e às suas vontades. O princípio de Marte, que rege o desejo de realizar, vai encontrar desafios maiores, porque você tem uma quadratura ou uma oposição Saturno-Marte ou uma conjunção Saturno-Marte. Mas você é capaz de realizar aquilo que você quer. Só que o seu empenho terá que ser maior. As coisas não vêm de graça, as coisas não vêm fáceis, né? Aliás, com Saturno nada é fácil. E quando estamos com um ângulo difícil, mais difícil ou seja, as coisas vêm de uma maneira mais de suar a camisa para conseguir. Então, Saturno-Marte pode indicar também uma agressividade contida. Por que uma agressividade contida? A agressividade que é natural no ser humano, quando ela encontra Saturno, ela fica contida, ou seja, a pessoa tem dificuldade de usar da sua agressividade, tem até dificuldade em ser assertivo, assertiva. Quando o ângulo é um ângulo positivo ou quando a pessoa consegue entender o que Saturno pede no seu mapa ou como que o seu Marte pode se expressar, então Saturno-Marte ele pode representar aí uma agressividade direcionada a um objetivo. É quando você escolhe um objetivo para que você coloque a sua agressividade e realizar coisas na sua vida. Então, digamos que uma pessoa Saturno-Marte é aquela pessoa em que ela tem a capacidade de traçar planos e objetivos e se manter neles. Visto que Marte é o planeta que, quando ele é visto de maneira isolada, a pessoa ela tem uma capacidade de iniciar coisas, mas não necessariamente de concluir. Mas com Saturno não. Saturno dá aí uma possibilidade, uma maior possibilidade, uma tendência da pessoa concluir, vencer etapas. E essas etapas elas são vencidas gradualmente, elas vão sendo alcançadas gradualmente. Então, a capacidade de comando da pessoa é aumentada. A rigidez da pessoa é aumentada. Se a pessoa tem aí um ângulo difícil ou sente dificuldade com esse ângulo Saturno-Marte, é uma pessoa que tem um certo poder ou que tem alguma autoridade, essa pessoa pode exercer de maneira tirana mesmo. É uma tirania.
Ou então ela pode ver que as pessoas exercem sobre ela uma certa tirania. Ela atrai para a vida dela pessoas que têm personalidade rígida e personalidade em que tentam diminuí-la. Às vezes as pessoas nem tentam diminuir ou tentam exercer a tirania sobre a pessoa Saturno-Marte, mas a pessoa que tem Saturno-Marte, ela pode se ressentir ou ter um sentimento de insegurança ou então um sentimento de inferioridade que faz com que ela olhe as pessoas que brilham com a sensação de que essas pessoas estão querendo diminuí-la, ou então que essas pessoas estão, de alguma maneira, querendo exercer o controle sobre elas. Então, existe aí, é possível um sentimento de inferioridade que faz com que você enxergue todos aqueles em que tem uma representação social maior como algo de uma afronta mesmo. Então, a pessoa se sente diminuída ao lado dessas pessoas, como que um ressentimento. Saturno, ele mostra muito daquilo que a gente considera que somos incapazes de fazer. Nós consideramos que somos incapazes de realizar as questões em que Saturno toca. Então, a gente pode se sentir pouco assertivo, a gente pode sentir que a nossa capacidade de ação, de empenho, ela depende de um esforço muito grande, a gente tem medo de errar. Né? Se Marte é o sentido da ação, é o princípio da ação, a gente tem medo de errar. Ou então, nós sentimos em que as pessoas vão nos criticar se a gente errar. As pessoas cobram de nós que a gente tem uma ação perfeita. Ou então, nós cobramos de nós próprios ter a ação perfeita. E quando a gente não faz as coisas com perfeição, até porque a perfeição não existe, ou pelo menos com aquilo que a gente tem como ideal de perfeição, a gente sente que as pessoas vão cobrar da gente ou que a gente vai ser punido. Isso pode também estar vinculado, estar relacionado a uma infância onde aquilo que você fazia era criticado. Claro, o aspecto, você nasce com ele. Ele é anterior à sua infância, né? Você nasce com o aspecto, depois você passa pela sua infância. Você cresce e das suas etapas do desenvolvimento. Mas você sente que você é mais cobrado, né? Algo da sua natureza faz com que você se cobre mais e com que as pessoas te cobrem mais. Por quê? Porque se você tem um desafio, você precisa vencer. E para você vencer esse desafio, para você aprender sobre esse seu desafio, você precisa encontrar pessoas que sejam coerentes com esse seu sentimento, para que você possa vencer, para que você possa lutar, para que você possa progredir. Se temos desafios no nosso mapa, nós o construímos no passado, né? Para aqueles que acreditam aí na transmigração da alma, de que já vivemos e continuamos. Então, nós viemos com um desafio, assim como viemos com virtudes, e vamos ter a oportunidade de vencer esses desafios. E essas oportunidades, elas podem estar sinalizadas em nós mesmos, ou seja, nós passamos a enxergar o mundo, as possibilidades como algo duvidoso, como algo em que é difícil, e nós podemos enfrentar, embora tenhamos dificuldades nas quadraturas e nas oposições e algumas conjunções. Podemos nos acomodar nos trígonos ou podemos lutar e vencer. E nós vamos vencer tanto nas quadraturas quanto nos trígonos, desde que a gente identifique, né, ou o nosso dom ou a nossa fragilidade. A casa onde temos Saturno também é uma casa que geralmente é temida. Nós temos medo de errar naquela situação ali. Então, quando eu falei de uma tirania, é porque Saturno é aquele que é o disciplinador. E quando ele toca Marte, que é um líder nato, essa disciplina, junto com uma capacidade de liderança, ela pode dar um tirano. Ou então alguém que, quando entende bem esse desafio e consegue superar essa necessidade de dar ordens, de se impor sobre os outros, consegue ser uma pessoa em que é admirada pela sua capacidade de líder, que é admirada pela sua capacidade de assertividade ou pela sua liderança. Então, é uma pessoa que ela é enaltecida, aquelas pessoas em que a gente diz assim, esse foi um excelente líder, foi alguém que segurou as rédeas de uma situação. Saturno é um planeta social. Se você tem Saturno-Marte, você vai querer atuar, agir Marte no social.
E o social é, mesmo com o trígono, uma situação em que você vai temer. Temer no sentido de que você sabe que você tem a capacidade, você sente que você tem uma certa afinidade, mas você vai temer porque você tem o Saturno ali. O Saturno, ele traz aí um certo rigor, né? Mesmo em trígono, mesmo em aspectos positivos, mesmo em sextis e algumas conjunções. Então, a capacidade de ação, capacidade de construção, capacidade de edificação, de você lidar com a realidade de uma maneira prática e você ser capaz de juntar a ação e realizar, alcançar objetivos, traçar metas e alcançar. Você tem a paciência necessária para concluir uma tarefa e para concluí-la com êxito. Saturno é a nossa capacidade de realização. E Saturno no mapa, os ângulos em que Saturno faz no mapa, mostra onde nós realizamos mais na nossa vida. Onde que nós edificamos mais na nossa vida. O Marte, como ele também está relacionado à sexualidade, também pode dar uma ansiedade de desempenho sexual. Né? E tem a ver com desejo, tem a ver com libido. É o nosso desejo, a nossa força de vida, a nossa libido também está relacionada a Marte. Sobretudo nos homens, que é o símbolo da virilidade do homem. Então o homem ele pode se sentir ou desajeitado, desajeitado não seria tanto a palavra, ele pode se sentir inferiorizado em relação a outros homens, pouco assertivo. O homem ele pode sentir que ele tem uma dificuldade de expor a sua masculinidade. Então ele pode sentir um certo receio quando ele se encontra, quando ele se compara com outros homens, ou quando ele tenta seduzir. Então, essa é uma característica. Não que não tenha capacidade, veja bem, não é isso. A pessoa que tem essa sensação dessa limitação, e isso acaba se tornando uma limitação, porque se você se enxerga assim, então você acaba, você próprio limitando a sua atuação diante de certas circunstâncias. Então, quando Saturno está com Marte no mapa de um homem, isso pode indicar ali um certo temor de ser criticado, e um sentimento de inferioridade é muito mais comum no mapa do homem, assim como Saturno e Vênus no mapa feminino. Então, essa assertividade, essa capacidade de empreender, essa capacidade de colocar em prática as coisas, ela fica diminuída quando nós temos, obviamente, um receio de agir. Então, nós vamos agir com mais cautela. A ação planejada, a cautela, os estrategistas, eles são bastante Saturno e Plutão com Marte. Né? Os dois planetas, eles são bons para a estratégia, tanto Plutão com Marte, como Saturno com Marte. Então, Saturno é a capacidade de edificar, a capacidade de colocar em prática o desejo. Você deseja, você pode realizar. E é um desejo concreto. A concretude do desejo é você ver aquilo se realizando. Não é realizando sonhos. Quem realiza sonhos está mais relacionado com o Netuno. É a realização de um plano que teve uma estrutura concreta e teve todas as etapas e foi vencendo as etapas. Então, é a possibilidade de trazer para o mundo social algo que de fato é possível existir no meio social, porque você vai fazer com que aquilo flua, com que aquilo funcione. Então é uma agressividade controlada ou então uma agressividade represada, pessoas que represam a agressividade, né? Elas pode também causar, né, essa repressão da agressividade. Ela também pode estar relacionada aí a distúrbios físicos, né? Vir a desencadear algum distúrbio físico. Porque tudo que é reprimido não é elaborado, é reprimido, é contido. É diferente de você sublimar, você trabalhar. E a sublimação ou o controle verifica-se em ângulos mais fluentes, onde você consegue ter um controle para que você possa atuar de uma maneira mais objetiva e ter resultados mais êxito, resultados mais satisfatórios. Porque Saturno ele é o disciplinador.
Ele é o disciplinador da vontade. Então, se você trabalha com a questão do ego, existem algumas culturas orientais que trabalham aí com o controle do ego, né? E muitas linhas de espiritualidade trabalham com essa questão do ego, né? E o Saturno com Marte é um disciplinador do ego. Mas não é um disciplinador do ego via rejeição, não. É disciplina mesmo. É entender até onde eu posso ir. Eu consigo limitar os meus desejos. Eu não me permito tantas coisas. Eu desejo e eu não me permito ter certas coisas. Independente de ser certo ou errado, de ser bom ou ruim. Mas eu acho que quando eu não me permito, mas eu tenho uma consciência, é diferente de eu não me permitir, porque eu acho que eu não sou capaz de ter aquilo, ou eu não sou merecedor de ter certas coisas. Então tem essa questão também, porque é o princípio do desejo sendo castrado, é a castração do desejo. A castração da libido, do ser desejante. A castração do objeto desejado pelo objeto, como por mim mesmo. Eu mesma posso me castrar de ter, castrar a minha vontade de ter determinadas coisas, ou porque eu me julgo incapaz, ou porque eu acho que eu não mereço, ou como os meus pais, né, eu posso ter crescido num ambiente onde eu era castrada dos meus desejos, onde eu não podia ter aquilo que eu queria, seja por uma condição social, de uma pobreza, de uma dificuldade econômica, isso vai depender das casas, ou seja porque os meus pais eram castradores nas minhas vontades, eu não podia abrir a boca que eles iam lá e iam contra mim, ou eram pais muito rígidos, ou até mesmo, também pode estar relacionado até mesmo com uma certa violência física, isso também pode ocorrer com Saturno. Uma educação que visava disciplinar. Sabe aqueles tempos em que a gente olhava para um professor, bastava olhar que você entendia, não precisava de muita coisa? Que você olhava para o seu pai, para sua mãe, e você entendia que você não podia fazer determinada coisa? É uma castração da vontade, é uma disciplina. Tá? Tem o lado positivo, tem o lado positivo. Né? Tem o lado positivo de uma certa ordem, de uma certa disciplina. Né? Mas, dois ângulos mais tensos, a pessoa pode ter passado até mesmo por maus tratos. Isso não é bom para ninguém. Né? Então, o desejo da criança, ela pode passar por essas situações e isso ficar como uma lembrança ou como uma crença de que eu não sou capaz, ou isso não é para mim, ou determinadas coisas não são para mim, ou então você ficar com certas lembranças de situações castradoras aí da sua infância, tá bom? Então essas são as questões que eu trouxe para vocês hoje a respeito de Saturno-Marte. Até o próximo vídeo.